Olá, pessoal. Vamos apresentar, a nossa primeira videoaula do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ. Eu sou Wesley Pérez, professor da universidade desde 2014 e vou lecionar essa disciplina durante o ensino remoto da UFSJ. A primeira discussão que a gente tem que fazer é qual a funcionalidade de um transformador elétrico de potência. Qual que é, para que ele serve e como ele funciona. Para isso, trouxe aqui um exemplo bem simples de um circuito elétrico em corrente alternada composto por três elementos principais. Um gerador, CA, de corrente alternada, uma carga, cuja função é transmitir a potência gerada desse gerador para a carga, e a conexão entre os dois equipamentos é feita através de uma linha de transmissão. E a ideia principal é que eu conseguisse transferir toda a potência gerada nesse gerador para essa carga. O problema é que vão existir perdas de potência ativa, reativa, no meio do processo de transferência. Então, eu gostaria de calcular qual é o percentual de potência ativa que eu dissipo na minha linha de transmissão em relação a toda a potência gerada pela fonte. O ideal é que essa potência fosse zero, porque as perdas na linha de transmissão é algo desnecessário. É algo que eu estou gerando a mais e não estou pegando nenhum benefício. Para isso, eu tenho que resolver o meu circuito, calculando qual é, inicialmente, a corrente na linha de transmissão. A corrente na linha de transmissão, ela é calculada pela razão entre a tensão da fonte, a tensão gerada, a tensão do gerador, sobre a impedância equivalente. E quem é essa impedância equivalente? É o somatório da impedância da linha de transmissão com a impedância da carga. Fazendo essas contas, a gente chega a um valor em módulo de 90,8 ampere. Conhecendo esse valor de corrente, eu posso calcular qual é a quantidade de potência dissipada no resistor da linha de transmissão. Da seguinte forma, o R I ao quadrado em módulo, aqui apresentado, a gente chega num valor de potência dissipada aproximado de 1.484 ohms. Em seguida, a gente deve calcular qual é a potência gerada, a potência ativa gerada pela fonte, que nada mais é que o produto da resistência equivalente vezes a corrente em módulo ao quadrado que percorre a linha de transmissão. E quem é essa corrente? E quem é essa resistência equivalente? É a resistência da linha de transmissão mais a resistência da carga. Fazendo os cálculos, a gente chega que o gerador entrega para o circuito um total de 34.463 watts aproximadamente. Bem, dividindo a potência da linha sobre a potência gerada, a gente consegue calcular o percentual de perdas no circuito elétrico. Esse percentual é calculado e nos dá um valor aproximado de 4,3%. Isso quer dizer que de toda a potência que eu estou gerando, que a fonte está entregando para o circuito, eu estou dissipando na linha, eu estou perdendo
4,3% dessa potência. Olha, nessa configuração que a gente está analisando, gerador, linha de transmissão e carga, as perdas podem ser muito elevadas e muitas vezes inviabilizando o transporte, a transmissão de potência. Porque aqueles 4,3% que a gente está dissipando de forma desnecessária, ele é pago para gerar. E é pago sem trazer nenhum retorno. Porque a potência que vai gerar algum trabalho útil, né, a potência, né, associada ao trabalho que vai ser realizado, é a potência que está sendo consumida pela carga. 4,3% eu estou dissipando sem benefício algum. Então a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: existe alguma forma de eu reduzir essas perdas de potência? Olha, uma forma seria justamente reduzir a resistência da linha de transmissão. Isso pode ser feito, por exemplo, alterando a configuração, né? Vocês vão ter a oportunidade de estudar o cálculo dessas resistências mais à frente, dessa impedância mais à frente da linha, mas está associada à configuração da linha. Mas existe uma outra forma de eu reduzir essa resistência e, consequentemente, a potência dissipada na linha. Imagine que a gente coloque duas caixas pretas, que aqui eu vou chamar de T1 e T2, na seguinte configuração. Eu tenho um gerador, tá? Esse gerador ele vai entregar uma determinada tensão. Essa caixinha ela vai elevar essa tensão para um determinado valor. Vou ter uma queda de tensão sobre devido à linha de transmissão. E aqui eu vou ter uma outra tensão que vai ser reduzida para ser entregue à carga. Então, eu observo que eu tenho um processo de elevação de tensão e redução de tensão. Nesse exemplo, a gente vai aprender a calcular mais à frente, mas eu estou supondo que eu elevo a tensão em 10 vezes desse lado e reduzo a tensão em 10 vezes na caixinha T2. Nessa situação, tá? Então tá aqui as propriedades, o que eu falei. Eu esqueci de comentar que da mesma forma que se pode aumentar a tensão em 10 vezes, e de forma inversa, eu reduzo a minha corrente na linha em 10 vezes também. Ou seja, então eu reduzi a corrente. Tá? Para esse circuito, que a gente vai aprender a calcular mais à frente, a gente pode calcular que a corrente nessa configuração ela vale 9,6 ampere. Então, a potência na minha linha de transmissão, que era a resistência da linha vezes a corrente ao quadrado, ela vai ser reduzida devido à redução da corrente que percorre a linha. E essa potência ela é calculada como o produto da resistência da linha, 0,18. Observe que eu não alterei esse valor. E o produto, né? O produto da resistência vezes a corrente, o módulo ao quadrado. Nessa situação, as perdas são reduzidas para 16,6 watts. E é possível calcular a relação das perdas na linha sobre a potência gerada, e a gente vai ver aí que para esse circuito ela é em torno de 0,05%. Uma redução considerável. Essas caixas pretas, T1 e T2, elas recebem o nome de transformadores.
cuja função nada mais é que elevar e reduzir a corrente e a tensão em um determinado circuito elétrico. Fazendo uma síntese do que foi calculado, a gente observa que sem transformador, a gente tinha perdas em torno de 4,3% em relação à potência gerada. E com o transformador, essas perdas foram reduzidas para 0,05%, ou seja, uma redução da ordem de 90 vezes, o que é muito considerável para esse circuito elétrico, quanto mais para um circuito elétrico de grande porte. Você já deve ter tido a oportunidade de ver um transformador, tá? Temos aqui duas figuras de transformadores reais, as fontes, né, de onde as figuras foram retiradas está aqui, está indicado no slide. Eu tenho aqui um transformador de grande porte, à esquerda, tá? E um transformador aí, que você já deve ter cansado de ver nos postes aí das ruas dos sistemas de distribuição, tá? O conjunto, a gente estudou um circuito elétrico gerador, linha de transmissão e carga. O conjunto de cargas, geradores e linhas de transmissão em uma determinada região recebe o nome de sistema elétrico de potência, que nada mais é que um circuito de corrente alternada de grande dimensão. E esses circuitos possuem grandes quantidades de transformadores, tá? Onde a gente pode ver aqui um exemplo, e operam em diferentes níveis de tensão. Trago aqui uma figurinha, onde a gente tem uma fonte, é um sistema de geração. A tensão na geração ela é elevada para o sistema de transmissão em 500 kV. Depois, essa tensão ela é reduzida para 44 kV, depois para 4,6 kV, kV, e no fim ela é reduzida para 120 volts, tá? Para atendimento aos consumidores finais. Então, a gente tem aqui algumas regiões bem estabelecidas. Uma região de geração, de transmissão e de distribuição de energia elétrica. Você vai ter oportunidade mais à frente de estudar esses circuitos, tá? Mas o mais importante é observar nesse momento que o que acopla esses diferentes circuitos, geração, transmissão e distribuição, são os transformadores que a gente tem ao longo do caminho entre geração e consumidor final. Logo, os transformadores são importantes em circuitos que transmitem grandes quantidades de potência. Por quê? Porque permitem reduzir significativamente as perdas nessas linhas de transmissão. E, além disso, permitem conectar equipamentos com diferentes níveis de tensão. Então, essa é a motivação para o nosso curso, entender, né, identificada a importância do transformador, entender o seu princípio de funcionamento. O próximo passo, então, né, na próxima videoaula, é entender justamente como um transformador funciona do ponto de vista de circuito eletromagnético. Então, agora a gente inicia a nossa caminhada, tá? E o mais importante é a gente focar no percurso, né, do curso aí de transformadores. A gente vive um momento atípico, um momento de pandemia, onde estamos aí passando por diversos problemas. Se você simplesmente focar no resultado final, isto é, a avaliação, o curso já vai ficar um pouco mais pesado e menos prazeroso. Então, a sugestão que eu dou é que a gente busque caminhar juntos, em cada videoaula, tendo aí prazer e felicidade em aprender o máximo possível e poder discutir aí as dúvidas que vão surgir. Por fim, fica assegurado aí os direitos de voz e imagem conforme a resolução da universidade para o ensino remoto. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.